3-1 hoje sobre o Vasco, fora de casa, de virada, com 13 atletas sem estar à disposição, a importância dessa vitória. E queria que tu, na tua avaliação também, se a modificação do PP, deixando o Grêmio um pouco mais ofensivo no primeiro tempo, foi fundamental para essa virada. Acima de tudo, foi uma boa apresentação, um jogo importante para a gente. A gente precisava desses pontos para encostar ainda mais no pessoal do G4. Quanto à substituição, foi, pelo menos eu não tenho replay, né, ali na beira do campo. Eu senti uma entrada violenta do Michel e não sei até que ponto o juiz poderia expulsá-lo no próximo lance. Então, eu procurei agir rápido, tirá-lo, porque eu acredito que ele ia ser expulso. Não vi o lance ainda no vestiário. Não sei se era por uma expulsão, mas eu não poderia pagar para ver, né? Então foi importante a troca que eu fiz nesse sentido. É lógico que no momento que você tira um volante e coloca um atacante, você fica mais ofensivo. Mas nós já estávamos ofensivos. O Grêmio sempre joga dessa maneira. E o PP entrou muito bem, como o Darlan entrou, como o Rodrigues entrou. Foi importante o domínio que o Grêmio praticamente teve aí, tirando os primeiros 10, 15 minutos durante a partida toda. Importantíssimo esse resultado também, porque depois da eliminação com o Flamengo, a equipe reagiu rápido. Nós vencemos o Botafogo no último domingo e vencemos o Vasco hoje, 6 pontos importantíssimos. Isso, né? Pode ir lá. Em cima disso, porque você chegou a garantir logo depois que o Grêmio disputaria a Libertadores do ano que vem. Tinha uma apreensão de como o time ia reagir depois de uma goleada histórica, uma eliminação do jeito que foi. Venceu as 2 partidas, o Botafogo em casa, e é difícil ganhar do Vasco aqui em São Januário. Você pula para a 5ª colocação. Reforça ainda mais, então, que você já tinha prometido? Quando eu prometo as coisas, é porque eu tenho uma confiança muito grande no meu grupo. E você vê que eu falei no momento onde o Grêmio ainda estava meio baqueado, né? Digamos assim, por causa do jogo do Flamengo, mesmo tendo vencido o Botafogo. Mas eu tenho uma confiança muito grande no meu grupo. Hoje mesmo muita gente falou que o Grêmio estava sem 6, 7 jogadores, e eu falei antes mesmo da partida, isso não me preocupa, eu não vou ficar lamentando. Eu tenho um grupo, eu confio neles todos, e no momento que eu banco alguma coisa, como eu banquei lá no jogo após o jogo contra o Botafogo, que o Grêmio vai disputar a Libertadores no ano que vem, é pela confiança que eu tenho no meu grupo. O Grêmio vai disputar a Libertadores no ano que vem. Eu não tenho dúvida alguma disso, mas quando eu tenho essa afirmação, é porque eu tenho essa confiança no meu grupo, conheço todos os jogadores, eu sei do que eles são capazes. Nós fomos eliminados da Copa do Brasil, em seguida nós reagimos já contra o Cruzeiro, vencendo um jogo importantíssimo fora de casa por 4-1. Fomos eliminados pelo Flamengo pela Libertadores, e logo em seguida o meu grupo deu a resposta. O Grêmio não vai vencer todos os jogos, o Grêmio não vai vencer todas as competições, mas o que eu gosto muito do meu grupo é que eles reagem muito rápido, e eles deram mais uma prova, e em cima disso, no momento que eu falo e prometi que o Grêmio vai disputar a Libertadores, é pela confiança que eu tenho no grupo. Renato, só uma consulta. Nos últimos 2 grandes jogos importantes que o Grêmio teve, você deu uma entrevista de véspera. No Grenal vai ter entrevista de véspera, que aí acaba alterando a pergunta. Não sei, eu vou pensar, mas tem horas que eu não sou muito de dar entrevista, vocês me conhecem. Eu deixo mais os jogadores darem no momento que eles estão num bom momento. Eu acho, eu como comandante, eu entro muito em ação no momento que o grupo precisa, de proteção. Foi o que aconteceu também após o jogo do Flamengo, durante 2, 3 dias. Mas esse é o meu trabalho. Eu vou pensar, vou trocar uma ideia com o Sombra, talvez eu dê a entrevista do Grenal. Acho meio difícil, mas eu acho que o mais importante de tudo é a gente curtir a vitória de hoje. E a partir de amanhã a gente pensa no clássico do final de semana. Então, na dúvida, apesar disso, tu me permite fazer algum questionamento. Por exemplo, hoje o Léo Moura começou a segunda partida consecutiva, é algo raro, e o Grenal vem aí e seria uma 3ª partida. Esse jogador tem uma planificação de aproveitamento, e mais isso, tu conta na próxima partida com aqueles 5 que ficaram em Porto Alegre por motivos diversos?
Bom, aí eu tenho que falar com o departamento médico, vamos ver em que condições estão os jogadores, vamos ver quem poderá estar à disposição para o jogo de domingo. Eu não sei, eu fiquei preocupado com o jogo de hoje aqui, fiquei preocupado com o grupo que estava aqui, e a partir de amanhã, quando a gente voltar para Porto Alegre, eu falo com o departamento médico, falo com os jogadores, vou saber das reais condições deles. Quanto ao Léo, hoje ele mandou um recado ali no banco, que ele estava com a perna pesada e que poderia prejudicar a equipe, poderia ter o estiramento, e que ele pediu para sair. Então é mais um jogador que nós vamos avaliar a partir de amanhã, não só ele como os demais que estão lá, ou de repente um jogador nosso mesmo que esteve aqui hoje, a gente nunca sabe, às vezes 24 horas depois o jogador aparece com uma lesão. A partir de amanhã eu começo a pensar em tudo isso. Renato, há uma semana, você mesmo falou, nesse mesmo Rio de Janeiro, só que no Maracanã, vocês deixaram o Rio de Janeiro envergonhados, nocauteados, né, nas cordas. E 2 jogos depois, coincidentemente, contra 2 cariocas, e hoje, aqui nesse mesmo Rio de Janeiro, você consegue 2 vitórias seguidas, ganhando fôlego, consistência na tabela para um Grenal, domingo na Arena. Esse fôlego e essa resposta foram só as duas vitórias consecutivas depois da eliminação, da forma como foi contra o Flamengo? E eu queria que você falasse se foi só isso ou se teve algum outro tipo de ânimo, uma injeção que você deu para esse grupo que você tanto defende e que já garantiu que ele vai disputar a Libertadores do ano que vem. Mas aquilo que eu falo, em cima disso, que eu sempre falo as coisas para vocês, é na confiança que eu tenho no meu grupo. O Flamengo mereceu passar para a próxima fase da Libertadores porque jogou melhor que a gente. Infelizmente, nós estivemos muito abaixo do que a gente possa apresentar. Agora, somente os covardes caem e não se levantam. E aqui não tem nenhum covarde. Aqui o meu grupo só tem homem e eu conheço eles todos, confio muito neles, por isso que eu banquei que o Grêmio vai disputar a Libertadores no ano que vem. O Grêmio foi para as cordas contra o Flamengo, sem dúvida alguma. O Grêmio está acostumado a bater também. Naquele dia nós fomos batidos, nós fomos para as cordas, nós não fomos para a lona. Para a lona, mesmo que tivéssemos ido para a lona, nós iríamos nos levantar, porque eu confio totalmente nesse grupo. Então, quando eu falei, os covardes caem e ficam. Os valentes não, eles vão para as cordas, ficam nocauteados um pouquinho aqui, caem um pouquinho ali, mas levanta. Foi o que eu fiz com o meu grupo. Eu sabia que eu tinha que conversar com eles, eu tive uma conversa muito boa com eles, botei eles para cima, falei que são coisas que acontecem, a gente aprende com os erros também. O Flamengo mereceu passar, sim, mas foi um jogo muito atípico daquilo que o Grêmio poderia jogar. O Flamengo mereceu, passou, mas logo em seguida a gente deu a resposta, como você mesmo falou, contra o Botafogo e contra o Vasco. E eu continuo bancando que nós vamos disputar a Libertadores do ano que vem. E tem uma coisa importante também, porque o Grêmio vinha disputando 3 competições dificílimas: Copa do Brasil, Libertadores e agora o Campeonato Brasileiro. E o Grêmio hoje está 2 pontos do G4. O Grêmio já deixou muitos clubes para trás que estavam disputando praticamente somente o Campeonato Brasileiro. Então, quando eu banco o meu grupo, é pela confiança que eu tenho neles. É por isso que nós somos nocauteados, mas nós reagimos rapidamente. E essa foi a prova que nós demos aí nos 2 últimos jogos, fazendo 6 gols contra 2 times do Rio de Janeiro, 2 times difíceis serem batidos, com o Botafogo e o Vasco, principalmente aqui. Se eu não me engano, desde 2000, é a 2ª vitória que o Grêmio tem contra o Vasco aqui em São Januário, praticamente quase 20 anos, 2 vitórias. Isso prova mais uma vez a força do nosso grupo. Quando eu falo em grupo, porque muita gente estava lamentando 6, 7 jogadores que não estão aqui, mas eu sempre banquei, eu não vou ficar me queixando, ganhando, perdendo, empatando, porque eu estou sem 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores como hoje. O meu grupo é forte, meu grupo reagiu bem, e é por isso que o banco, eu o tempo todo, no momento que eu protejo o meu grupo, eu sei o que eu estou fazendo, porque eu tenho certeza que eles vão me dar resposta dentro do campo. Você não tem Renato, você não tem o Jean-Pierre e o Luan, e está colocando o Tardelli naquele setor ali, e está dando chance para o Luciano no comando do ataque. Segundo jogo consecutivo dele, foi bem na Arena, quase fez um gol. Hoje ele fez gol de pênalti, foi bem também. Você acredita que está achando um time nessa reta final com o Luciano, com o Tardelli em 2 jogos? O time fez 6 gols. E a segunda, com que sensação você está saindo daqui do Rio de Janeiro hoje, até em comparação com a semana passada? Quanto
ao Tardelli e ao Luciano, eu falo, né, são jogadores do grupo, os jogadores têm que estar preparados, porque a qualquer momento a camisa chega, a oportunidade chega, e os jogadores precisam dar a resposta positiva, né? Então, nos 2 últimos jogos, tanto o Tardelli quanto o Luciano, eles se comportaram muito bem. Nós temos jogadores importantes no departamento médico, como você mesmo falou, do Jean e do Luan, são jogadores daquela posição ali. Mas é por isso que nós temos um grupo grande, um grupo bom, porque a gente sabe que a gente não vai poder contar com todo mundo o tempo todo. Mas o importante é que no momento que eu mexo as peças, coloco algum jogador, o jogador está sempre pronto para entrar e dar conta do recado. Foi o que aconteceu nesses 2 últimos jogos. Quanto à sensação de sair do Rio de Janeiro, eu vou falar a verdade para vocês, eu continuo envergonhado. Eu continuo triste. O meu grupo também está triste. Mas a vida segue, a gente precisa reagir. Eu acho que aquilo que eu falei, o grupo reagiu muito bem, já diante do Botafogo, porque não é fácil você sair de uma Libertadores da maneira que nós saímos. Uma coisa bem diferente do que o Grêmio joga. E logo em seguida você ter que demonstrar e mostrar para todo mundo a força do grupo. Foi assim que a gente fez contra o Botafogo, foi assim hoje contra o Vasco, e vai ser assim até o final do campeonato. Tem coisas que é difícil de você superar, entendeu? Só o tempo. Mas o mais importante de tudo é que o meu grupo reagiu, entendeu? Pior se nós tivéssemos tido resultados negativos diante do Botafogo e diante do Vasco. Então é mais uma prova que o banco sempre esse grupo aí, porque eu sei da capacidade deles. Bom, boa noite, Renato. Boa Você noite. já bancou 2 vezes que o Grêmio vai estar na Libertadores do ano que vem. E o Grêmio, a gestão do Grêmio tem por costume se preparar bem antes para a próxima temporada. Ao longo da semana se falou bastante do interesse do Grêmio na contratação de um goleiro, falou-se no Gatito Fernandes, e a gente observa que, hora ou outra, talvez esse seja um dos pontos frágeis da equipe do Grêmio nesse momento. Existe alguma questão, de fato, algum interesse do Grêmio no goleiro do Botafogo, no Gatito Fernandes? Eu, com todo o respeito ao seu comentário, sua pergunta, o Gatito é um grande goleiro, tenho uma admiração muito grande por ele, mas lá no clube ninguém falou sobre isso. Nós estamos numa reta final de Campeonato Brasileiro, nós temos nossos goleiros que nós estamos muito bem, são muito bons goleiros, e são os goleiros que vão nos ajudar no restante do Campeonato Brasileiro. Eu não sei de onde que surgiu essa notícia, pode ter certeza que não saiu do presidente, não saiu de ninguém da diretoria do Grêmio e não saiu do treinador. Então, se não saiu dessas pessoas, é mentira. Eu volto a repetir, o Gatito é um grande goleiro. Tenho uma admiração muito grande por ele. Há anos ele vem fazendo grandes apresentações. Mas o Grêmio está muito bem servido com o Júlio César, está muito bem servido com o Paulo Vitor. Nós temos um grupo, falhar, todo mundo falha, independente da posição, independente do jogador. Se toda vez que a gente tiver uma falha de um jogador, a gente buscar um reforço, aí fica difícil. Então, com todo o respeito à tua pergunta, estou respondendo ela, mas de maneira alguma, em hipótese alguma, se cogitou dessas pessoas dentro do clube. E são essas pessoas que comandam o clube. Então, se não sair da minha boca, não sair do presidente, não sair da diretoria, alguém inventou essa notícia. Renato, vésperas de semana de Grenal, e importante para todo técnico poder contar com todo o grupo. O Tassiano, que te deu boa resposta domingo, fez gol, te deu boa resposta hoje, pela maneira que ele saiu, a lesão, que já tem um parecer prévio da gravidade da lesão do jogador para a continuidade da temporada? É difícil, a gente sempre tem que esperar 24 horas, mas o tipo de lesão é umas 3 semanas, pela experiência que eu tenho, antes mesmo do exame, é estiramento. Só tem que saber o grau 1, 2, 3. Infelizmente, nós perdemos mais um jogador que vinha crescendo, todas as oportunidades que ele estava recebendo. Felizmente são coisas que acontecem, né? Principalmente no final do ano, onde o cansaço é muito forte, bate muito forte nos jogadores. Mas eu volto a repetir, por isso que você precisa ter um grupo grande, como o Grêmio tem, com qualidade, porque é normal você ter lesão, você ter suspensão por cartão amarelo, expulsão. A gente não tem que ficar se lamentando, a gente vai procurar recuperar o mais rápido possível o jogador, mas pode ter certeza que, no mínimo, aí 2, 3 semanas.